Oi, tudo bem você que está assistindo esse vídeo? Eu sou a Izzy, se você é novo aqui no canal, bem-vindo. Esse é o canal Isis with Jesus, por um momento esqueci o nome do canal. E aqui você vai encontrar vídeos sobre a vida cristã, crescimento espiritual e sobre a palavra de Deus, para que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Então bora para mais um vídeo. O que eu quero falar com você hoje nesse vídeo é sobre: Deus pode confiar em você? É uma pergunta, na verdade, né? Então o tema de hoje é uma pergunta. Deus pode confiar em você? É justamente para você refletir mesmo se você tem sido alguém com quem Deus pode contar, sabe? Se você tem sido alguém disponível mesmo, se você tem dito ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Ou se você tem estado preso nas suas rotinas, nas suas próprias ocupações, nas suas próprias preocupações, nos seus próprios desejos, sonhos, ambições, metas, e não tem deixado espaço para Deus mudar os seus planos. Porque a verdade é que nós devemos estar disponíveis mesmo para Deus. Quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo de Deus passa a morar dentro de nós entregamos a nossa vida para Ele. Então nós fazemos dele nosso Senhor e Salvador. Então, se Ele é o nosso Senhor, se Ele deu a vida dele por nós, nada mais justo do que nós darmos a nossa vida para Ele e cumprir a vontade dele aqui na terra, que é boa, perfeita e agradável. Então Ele nos deixou aqui como seus filhos para que nós fossemos mesmo esses embaixadores. Isso vem inclusive de complemento ao que eu falei no último vídeo, né? Que é sobre descansar no Senhor. Nós devemos estar, na verdade, né, num nível assim de confiança no Senhor, de descanso no Senhor, que eu não tô preocupada com, sabe, como eu posso dizer? Com as minhas coisas mesmo. Porque não se preocupar com as suas coisas, mas se preocupar com as coisas do reino. Porque as outras coisas, as demais coisas, o que a gente precisa de comer, de beber, de vestir, vai ser acrescentado. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Ele acrescenta, Ele faz prosperar. Mas para isso nós precisamos estar com a cabeça, com os olhos no lugar certo. Nós precisamos estar pensando nas coisas do alto. Nós precisamos estar renovando a nossa mente com a palavra. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Não as coisas desse mundo em primeiro lugar. Porque essas coisas não são nada, essas coisas vão passar, sabe? Quando nós pensamos acerca disso, quantas pessoas no mundo, né? Na verdade, todas as pessoas que não nasceram de novo, que estão no mundo ainda, que estão no Império das Trevas, elas estão, sabe, padecendo. Elas estão vivendo pelo mundo de agora. Elas estão vivendo pelo que está acontecendo agora. Elas estão vivendo tudo para essa vida, para esse momento. Sendo que a gente sabe que na eternidade isso realmente não é tudo, é só um momento. E a gente precisa mesmo falar para essas pessoas, elas precisam saber, elas precisam ter revelação, que o Espírito Santo mesmo convença elas e mostre, revele a verdade. Porque estão presas num lugar de cegueira espiritual, né? Estão presas e não conseguem abrir os olhos para a realidade. Mas a realidade é que isso que a gente está vivendo aqui é só uma parte da eternidade, é só uma parte na longa linha do tempo, que é a eternidade que nós ainda vamos viver, que nós estamos vivendo, que começa aqui, mas que a maior parte mesmo vai ser depois que a gente morrer, depois que isso acabar. E a gente não pode viver com os olhos no que está acontecendo aqui, sabe? Fazendo de tudo, querendo satisfazer as concupiscências da carne, sabe? E não só com relação a, sabe, carnalidade, de sexualidade e essas coisas, mas de egoísmo, de discussões, de ambições carnais, de orgulho, todas essas coisas que estão ligadas à carne, sabe? Avareza, porque a avareza ela é idolatria, né? Se a gente estiver preocupado com as coisas, com o que a gente vai fazer, o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, onde a gente vai morar, essas coisas, a gente não precisa se preocupar com isso, com essas coisas. Quem se preocupa com elas é quem não conhece a Deus. Porque se nós sabemos que nós temos um Deus que está nos guardando, que está nos protegendo, que está cuidando de nós, ei, Deus é o nosso Pai, Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele tem cuidado de você, Ele se importa com você, Ele te ama. Se Ele não deixa faltar, se Ele veste, se Ele... Nossa, na Bíblia tem uma passagem acerca disso. Eu vou ler para vocês. Mateus 6, 25.
Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? E qual de vós, com todos os seus cuidados, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios se preocupam. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então aqui nesse texto a gente vê, né, o que Deus quer que a gente faça, qual é o interesse dele. A gente vê a promessa de cuidado que ele tem para as nossas vidas. Se a gente for ler os Salmos, né, todas as promessas que tem de cuidado, de prosperidade para as nossas vidas, de que nós não precisamos nos preocupar com essas coisas daqui da terra, que nós devemos buscar mesmo a verdade, a justiça, a meditação, a renovação da nossa mente com a palavra, porque as outras coisas o nosso Pai cuida. O nosso Pai não sonega bem algum se ele não negou o próprio Filho. Antes deu ele, né, para que nós pudéssemos ter vida em sacrifício por nós. O que ele vai nos negar se ele deu o próprio Filho? Se ele não poupou o próprio Filho, o que ele vai negar para você? O que ele vai deixar? Não, isso aqui já é demais. Não, se ele deu o próprio Filho dele, ele não vai negar nada para nós. Essa é a verdade, é isso que a palavra fala. É isso que a palavra fala a nosso respeito. Ele fala... É promessa de cuidado mesmo, de prosperidade para as nossas vidas. Mas isso se nós estivermos cumprindo a nossa parte. Porque o impedimento para a provisão de Deus nas nossas vidas é o fato de nós não estarmos buscando em primeiro lugar as coisas do reino. Se nós estivermos, né, ocupando a nossa mente, ocupados demais, procurando os próprios interesses, procurando... como é que eu vou me sustentar, procurando as coisas desse mundo, as coisas que perecem, a gente não vai estar com os olhos na eternidade, a gente não vai estar com os olhos no imutável, a gente vai estar com os olhos sempre aqui na terra, sempre aqui nessas coisas, sempre nos suprimentos básicos, sempre, sabe, nas coisas mesmo materiais que passam, que se deterioram, que as traças corroem, sabe? E Deus nos chama a olhar para cima, a olhar para as coisas do alto, a olhar para Ele, fixar os nossos olhos nele. Nós não vamos cair, nós não vamos nos afogar nesse lugar, porque é nesse lugar de confiança que Ele quer que nós estejamos, é nesse lugar de confiança que tem provisão para as nossas vidas. Então nós precisamos estar mesmo tão atentos, tão ligados mesmo às promessas, tão ligados à palavra de Deus, com a palavra de Deus tão carimbada, sabe, mesmo escrita no nosso coração, que quando vier uma preocupação, a gente sabe, ei, meu Pai cuida, meu Pai tá no controle, eu tô pensando, eu tô renovando a minha mente com a palavra, eu tô pensando nas coisas do alto, então eu não vou me preocupar com as coisas dessa terra, sabe? É isso, se a gente estiver olhando pra cá, a gente vai padecer com as coisas daqui, que são mutáveis, que mudam mesmo, que se deterioram, que um dia são, que uma hora são, outra hora não são. Mas se a gente olhar para o alto, se a gente olhar para as coisas de cima, se a gente estiver fixo em Cristo, nós não vamos nos afogar, nós vamos permanecer, porque nós somos, a palavra de Deus permanece, a palavra de Deus não passará. E se nós estivermos firmados nela, nós não vamos passar também. Nós vamos permanecer. Oh, glória a Deus, nós vamos viver, não vai nos faltar nada, porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos estar mesmo disponíveis para ouvir o Senhor, porque os planos dele para as nossas vidas são de bem e não de mal, é para nos dar o futuro pelo qual ansiamos, sabe? É esse o plano que ele tem para as nossas vidas, é um plano de bem, é uma vontade boa, perfeita e agradável, não para ele, mas para nós. Para nós a vontade dele é boa, perfeita e agradável para nós.
Então, o plano que Ele tem para a sua vida é muito melhor, infinitamente melhor do que o que você tem para a sua própria vida. Às vezes nós estamos tão ocupados pensando nos nossos próprios interesses, né? Que nós não temos tempo mesmo, nós não queremos olhar para o que Deus tem, às vezes por medo, inclusive, medo do que pode acontecer, medo do que Deus vai falar para eu fazer, e se eu não fizer vai ser desobediência. Mas, sabe, é melhor você saber o que é e confiar nele, porque o Deus que chama a fazer é o mesmo Deus que supre, é o mesmo Deus que provê, é o mesmo Deus que sustenta. No vem que Ele fala, Ele está sustentando. Ele está sustentando o nosso pé no mar. Inclusive, fica de indicação aquele louvor sobre as águas, porque é isso, aquela voz, a mesma voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar, a mesma voz que fala para eu ouvir, a mesma voz que te chama para uma missão, que te chama para alguma coisa que você deva fazer. É o mesmo Deus que vai sustentar aquilo para você. Ele não vai te deixar só, Ele não vai te desamparar. Mas você precisa estar atento mesmo, se aquilo é a voz de Deus. A gente precisa tudo ter muita, sabe, sensibilidade ao Espírito Santo, porque Ele vai nos guiar aos caminhos certos. Nós precisamos estar atentos ao que Ele está falando, guiar, ouvir o que Ele diz, e não às vezes o que a nossa carne fala ou o que as pessoas dizem dizendo que é Deus. Nós precisamos estar atentos para o que Deus fala, para a voz dele, porque no lugar que Ele está, Ele oferece provisão. Agora, nós não podemos ir para um lugar que Ele não nos mandou e achar que Ele vai prover, ou então estar numa situação, num lugar que Ele não quer que nós estejamos e achar que vai estar tudo bem, ou então querer cobrar dele alguma promessa, sendo que nós não estamos cumprindo com a nossa parte. A gente precisa estar no lugar que Ele nos chamou. Se nós estivermos na localização espiritual onde Deus quer que nós estejamos, Senhor, é aqui mesmo que o Senhor quer que eu esteja, é fazendo isso, é nesse lugar, aí vai ter provisão de Deus para a sua vida, vai ter. E Ele segura mesmo, Ele provê, Ele cuida, e não tem por que duvidar, porque é nesse lugar que nós devemos estar. É isso que a palavra dele fala. Nós precisamos crescer em fé mesmo, para saber que o que Ele prometeu na palavra dele vai se cumprir. Amém? Ele dá sabedoria, Ele dá ideia, Ele dá criatividade, e é do interesse dele mesmo que nós estejamos nesse lugar onde nós estejamos aptos para prosperar, para crescer, para alçar voos, sabe? Para frutificar para o reino. Glória a Deus, porque é do interesse de Deus que os filhos dele frutifiquem. Não é interesse dele que nós sejamos infrutíferos, né? Claro que não, porque se nós lançamos uma semente, é nosso interesse, sabe, colher aquilo que aquela semente, aquele fruto que aquela semente vai germinar, né, através de uma árvore. E quando nós estamos nesse lugar que Deus nos plantou, nós vamos frutificar. Nós vamos frutificar, e é só uma questão de tempo, porque é isso que a palavra dele diz acerca das nossas vidas. Amém? Nós precisamos estar sempre nos alinhando mesmo com a vontade de Deus, porque nós precisamos saber se aquilo que nós estamos fazendo naquele momento, aquilo para o qual nós estamos nos dedicando, é aquilo que Deus realmente quer que nós façamos, ou se aquilo é só uma corrida atrás do vento, se aquilo é só, sabe, esmurrar o ar, e não vai fazer diferença nenhuma para o objetivo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes nós vamos precisar nos alinhar mesmo. Ei, eu tava querendo isso, eu tava achando que eu devia fazer isso, que era isso que eu tinha que fazer, eu tava preocupada com isso, só que na verdade eu acho que isso não tem nada a ver com o que Deus quer que eu faça, sabe? E nós precisamos nos alinhar mesmo e estarmos dispostos a colocar a vontade dele acima das nossas. E estar dispostos a olhar para o reino e não para as coisas dessa terra. Porque se nós estivermos com os olhos lá, com os olhos nas coisas do alto, com os olhos em Jesus, não vai ser um sacrifício, não vai ser, ai, como eu estou perdendo de não fazer o que eu queria. Não, vai ser, nossa, Senhor, é verdade, é isso que o Senhor quer, é isso que eu devo fazer. Sabe? Uau, é isso que eu tenho que fazer, é isso que é o interesse de Deus, e é obedecer de bom grado e fazer mesmo o que Ele pediu, fazer o que Ele mandou, porque Ele é o nosso Senhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se eu estiver andando nos caminhos dEle, é da palavra dEle que eu vou colher. Se eu estiver andando, caminhando na palavra, conforme a palavra instrui, é da palavra que eu vou colher. Quem planta segundo o Espírito, colhe do Espírito. Eu não quero colher da carne, quem planta segundo a carne vai colher segundo a carne, eu não quero colher da carne. Você quer? Não quer. Provavelmente você quer colher do Espírito. Então,
Nós precisamos estar andando no Espírito, nós precisamos plantar no Espírito. Saber que as coisas vão ser acrescentadas mesmo. Que nós prosperamos onde o Senhor quer que nós estejamos. Amém? Nós prosperamos em tudo que nós fazemos. Oh, glória a Deus. É isso que a palavra diz a nosso respeito. Que nós prosperamos e nós somos como a bendita aquele, né? Que tem prazer na palavra do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite, porque ele é como árvore plantada junto às correntes de rio, que as folhas não murcham, dá o fruto no tempo certo. Esses somos nós. Glória a Deus. Nós damos frutos no tempo certo. Glória a Deus. E as nossas folhas nunca murcham, porque nós estamos firmados, nós estamos localizados, nós somos plantados na vontade de Deus, nós somos plantados no Espírito, no reino espiritual, onde Deus quer que nós estejamos. Sabe? E eu não estou dizendo de lugar, só lugar, de lugar geográfico, claro, porque a vontade de Deus não é geográfica, né? Não é sobre você estar num lugar e lá permanecer para sempre, porque o lugar a que eu me refiro, o lugar da vontade de Deus, não é um lugar físico, é um lugar espiritual. É você estar onde Deus quer que você esteja. E isso pode mudar. Uma hora você pode estar aqui, uma hora é aqui que eu tenho que estar, uma hora é isso que Deus quer que eu faça. E daqui a uma nova estação, daqui a novos tempos, é uma outra coisa. Então até para isso nós precisamos estar atentos mesmo para saber. Tá, ano passado era isso que Deus queria. Agora, esse ano, o que será que Deus quer? A gente tem que estar atento e se alinhar mesmo, porque às vezes o planejamento, a instrução do ano passado não é a mesma desse ano. E nós precisamos estar atentos para saber qual é a instrução para essa estação, para essa fase da nossa vida. Amém? Então, que nós estejamos mesmo nos avaliando sempre, nos corrigindo, nos alinhando com a vontade de Deus, para que nós possamos experimentar das bênçãos dele, da provisão, de tudo que ele tem para as nossas vidas, que está disponível para os filhos que estão andando segundo a vontade dele. Amém? Então, para quem nós devemos pedir direcionamento? Né? Para o Espírito Santo. Ele vai nos responder. Ele vai nos mostrar, até com as coisas mesmo da estação que a gente está vivendo, as coisas ao redor vão nos mostrar às vezes o que nós precisamos fazer. Mas nós precisamos perguntar do Espírito Santo mesmo. É isso que o Senhor quer que eu faça? É aqui nesse lugar que o Senhor quer que eu esteja? É isso que o Senhor quer para a minha vida nesse momento? Sabe? E ir construindo isso e nessa caminhada com Deus, porque Ele vai fazendo prosperar. Ele vai fazendo a gente prosperar, porque isso é promessa da palavra, isso é uma lei natural. O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente planta obediência, andar no Espírito, andar segundo a palavra, a gente vai colher os resultados da palavra, amém? Que é a prosperidade, é a abundância na vida. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar com você, e eu quero fazer uma oração agora nesse momento para você, com você, né? Em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças, Pai. Eu te rendo graças, Pai, pela vida dessa pessoa que está assistindo o vídeo agora. Eu oro, Pai, para que ela tenha mesmo revelação da Tua palavra cada vez mais, que ela possa estar cada vez mais sensível ao Teu Espírito, Senhor. Ela tem fome e sede da Tua palavra, Senhor, porque ela está vendo esse vídeo aqui e eu tenho certeza que ela quer saber mesmo quais são as Tuas instruções para essa estação da vida dela. Então eu oro para que o Senhor esteja revelando, que ela esteja sensível ao Teu Espírito e que Ele possa mesmo revelar, trazer clareza, discernimento de fases, discernimento de estações, em nome de Jesus, para que ela saiba o que ela deve fazer para andar segundo o Teu propósito. Clareza mesmo, não confusão, porque Teu Espírito é de clareza, não é de confusão. Teu Espírito vai trazer discernimento do que ela deve fazer nessa estação da vida dela, no que ela deve focar, o que o Senhor quer que ela faça agora, qual é o Teu plano para a vida dela, Pai. E o Senhor vai mostrar o plano, porque o Senhor tem esse desejo de revelar, e agora ela vai se colocar mesmo à Tua disposição para seguir o Teu chamado, para fazer os Teus planos, para estar onde o Senhor chamou para estar nesse momento. Em nome de Jesus, eu declaro bênção, eu declaro direcionamento, discernimento sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Então, estejamos prontos para ouvir mesmo, para ter clareza, para avançar na carreira que Jesus preparou para nós. Em nome de Jesus. Tchau e até o próximo vídeo.